Zuleide, ela é uma mulher assim excepcional. Ela é diferente de muitas pessoas que eu de fato já conheci. A inspiração e a influência de Zuleide é algo inevitável, é algo inexorável quando você a conhece, né? Não dá para fugir, para escapar da figura da Zuleide. Primeiro porque ela cativa a pessoa só pelo carisma. Ela é muito educada. Ela é amiga, de fato, e eu acho que essa é a principal coisa que diferencia ela das outras pessoas. E aquela figura de voz mansa, mas ao mesmo tempo muito assertiva, que fala de forma doce, mas também fala de forma muito firme, foi me cativando cada vez mais, né? Para mim, Zuleide, pensar uma referência histórica, de contato com ela, eu não tenho como não partir desse lugar que é pensar ela como professora. Quando eu a conheci, eu tinha acabado de ingressar na universidade, na época era o UFC, Campus Cariri, hoje o UFCA. Houve um evento organizado na URCA, na qual ela falou sobre a universidade e a relação e a importância, da universidade com a comunidade. E aí, desde então, eu não parei de ver Zuleide em todos os lugares. Você via ela nas ruas, nos atos, nas manifestações, você via ela em defesa das mulheres, em defesa da população negra. E quando eu me tornei professor, eu fiz questão também de levar ela por onde eu passei. Zuleide foi como uma mãe para o movimento estudantil. Ela cuidou muito bem dos estudantes. Ela pagava merenda pra gente. Era muito, muito, muito legal. E até hoje a gente vê ela dessa forma. Então, ela é uma inspiração para mim como professora, essa questão de que tem essa junção da educação e da política, de fato, foi como inspiração para mim. Eu acho que o primeiro fato assim, que marca a minha relação com Zuleide, que é uma relação longa, foi o fato de que ali por volta de 2005, a gente estava vivenciando aqui no Cariri uma história muito triste, que é a história do escritório do crime, e ela nos levou para acompanhar o julgamento do Sérgio Rolim, o assassino, confesso, de mulheres. Até então, as coisas pareciam meio distantes. É claro que a gente ouvia casos de violência, mas não parecia tão próximo. E essa experiência com Zuleide, foi uma experiência que era inclusive conectada com a disciplina, porque nessa disciplina de História da Educação, ela falava também da educação das mulheres, de que maneira as mulheres eram educadas e tudo mais. E ela nos levou para acompanhar. E foi um impacto muito grande. Lá no dia tinha mídia, tinha familiares, então a gente viu as pessoas chorando, A gente viu o movimento de mulheres ali. Foi a primeira vez que eu vi um movimento de mulheres organizado. Elas estavam lá na frente. E isso ficou marcado para mim como a possibilidade de você conectar mesmo aquilo que se faz dentro da sala de aula e aquilo que é a vida das pessoas. Ela nunca negou nenhum tipo de ajuda. Ela, de fato, é muito, muito, muito prestativa e, assim, uma pessoa que você vê que se doou realmente, completamente a essa luta. E ela ajuda principalmente as mulheres, que é nessa organização da Frente de Mulheres, primeiro acolhendo, tendo uma conversa e, claro, escutando aquela mulher com relação às suas necessidades. Zuleide é essa inspiração pra gente, no sentido voltado para o acolhimento, para o aquilombamento. Ela é essa pessoa que tem esse olhar sensível de cuidado, de comprometimento, e é isso que a gente tem precisado no movimento social, com o coletivo, com as pessoas trans, travestis, especialmente, com as pessoas que têm movimentado esse Cariri com base muito inspirada nas mulheres negras da nossa região, que é essa forma de se aquilombar mesmo, de se ajuntar. A professora Zuleide é uma pessoa incrível, uma pessoa admirável, porque ela tem uma história de luta contra a desigualdade social nesse país. E ela tem um real compromisso com a luta dos trabalhadores, com a luta antirracista, com a luta contra a violência contra a mulher e com a luta pelo movimento LGBTQIA+. Então ela tem esse olhar mesmo sensível, sabe? De cuidado,
de atenção, de presença. E isso faz toda a diferença quando a gente olha para as vulnerabilidades, olha para as questões que a população LGBT especialmente, que é isso que eu estou à frente, vem buscando e vem reivindicando. Eu conheci Zuleide lá na escola, no Colégio Santa Teresa. Aí eu saí de lá, ela foi e me procurou aqui na minha casa. Aí me chamou para ir trabalhar lá. Ela nunca me reclamou nada. Do tanto que eu trabalhei mais de 3 anos lá, quase 4 anos. E eu saía na hora certa do trabalho. Ela não explorava, eu entrava de 7, saía de 4, 5. Terminasse o serviço, podia ir para casa. Eu nunca trabalhei de carteira assinada. Aí ela pediu minha carteira, assinou, me pagou 13º, me pagou as férias, me pagou seguro-desemprego, 5 ou 6 meses, tudo direitinho. Não tem o que dizer dela, só coisa boa. A gente tem uma brincadeira, né? A Zuleide fala uma palavra, que quando ela fala essa palavra, a gente sabe que tem uma tarefa. E aí é assim que ela vai também encantando as pessoas. Quando ela liga, manda mensagem, né? E vem aquela amado, amada, prepara que é um chamado para a luta. Eu sou Zuleide Queiroz. Comumente, nós mulheres negras nos apresentamos com os nossos sobrenomes. Filha de Josué Medeiros de Queiroz e Maria Fernandes de Queiroz. Isso tem uma importância enorme para nós, porque durante muito tempo o nosso nome foi negado e o nosso sobrenome foi esquecido. Eu venho da periferia de Fortaleza, né? Nesse lugar onde jamais você poderia imaginar que jovens negros, pobres, periféricos pudessem chegar. Primeiro, no processo de escolarização, depois no processo de chegar a ter uma profissionalização e um curso superior. E mais ainda, poder chegar no espaço da política partidária, da política no âmbito do legislativo. Olhar para a universidade, estudar numa escola de ensino médio profissional, da importância que tem o Instituto Federal, fez com que eu pudesse dizer, eu posso estudar nesses lugares, eu posso participar desses espaços, porque a nossa história vinha de um outro lugar, né? De uma periferia que é esquecida de tudo. Quando a gente chega na escola técnica, a gente precisa lutar pelo direito de permanecer. Essa experiência leva a gente a se constituir em outras instituições, por exemplo, como o DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade, e essa junção de movimento estudantil e movimento universitário faz com que a gente sonhe em ir para a universidade. E chegando lá, a gente já chega de forma organizada. Eu lembro que eu fui, por exemplo, a primeira, eu e a Aldenora, as primeiras mulheres negras na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia da UFC. Então, essa caminhada foi sempre uma caminhada de muita solidão, né? Mas a história fazia com que a gente olhasse e se juntasse com outros companheiros pelas necessidades que ele tem e pelo próprio lugar que a gente morava. A gente tem a oportunidade de conhecer o movimento sindical dos professores, tanto que a minha primeira experiência quando eu me torno professora, que eu me formo e me torno professora, é buscar o sindicato como organização política. E vai ser a partir daí que a minha vida política se consolida, porque eu consigo agregar o ser professora e estar organizando as condições de vida e de trabalho dos professores. Por que é que nós chegamos até aqui num momento de isolamento, um momento tão perigoso para nossas vidas? Porque nós não aguentamos mais ver a classe trabalhadora comendo e catando osso. Nós não aguentamos mais ver os nossos alunos universitários deixando de estar presente na universidade ou nas aulas porque não tem um computador, não tem internet. E aí a gente chega e passa num concurso público para professor, e essa experiência faz com que a gente venha para a região do Cariri. Aí vem esse crescimento da Zuleide, né? Uma Zuleide que sai da grande Fortaleza, dessa experiência de uma periferia, de uma grande cidade que estava se constituindo, e vem para a região do Cariri. Quando a gente chega aqui para ser professora, há 30 anos atrás, a gente já chegava em uma região com ausências de políticas, né? Ausências de política. E isso se consolidava como? Não tinha delegacia especializada da mulher, não tinha centros de referência,
não tinha Instituto Médico Legal, quer dizer, não tinha um aparato, a rede de proteção à mulher. E aqui já era um espaço de muita violência. E como professora, nós vamos ter que lidar com o espaço da política no âmbito do estado do Ceará, especialmente. Professora da Universidade Regional do Cariri, nós vamos ter que lutar pelos nossos direitos e, com isso, chegar até a experiência na Alesse, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que é lá onde votam todas as nossas políticas. Esta audiência, ela tem muito esse intuito de fazer um balanço da aplicação dessas duas leis e a gente saber o que nós precisamos fazer aqui nessa casa, e já que estamos nesse momento na aprovação de orçamento, a gente precisa saber quais são as demandas das instituições, das escolas de educação básica e das universidades, para que essas duas leis possam sair do papel. Então, falar de política, um corpo na política, no legislativo, traz comigo todas essas experiências, essas ausências e essas possibilidades de pensar um futuro melhor para todos nós. O projeto que propomos é garantir dignidade ao nosso povo. Comigo tem a palavra e a força das ancestrais. E quero dizer que muitas mulheres estão aqui representadas. Eu quero falar de mulheres, e especialmente das nossas juventudes aqui representadas pelo Raí Queride, que representa toda a juventude da periferia e que vai estar conosco nesses 30 dias. A palavra tem que dizer sempre, mas é necessário botar fé, abrir espaços para a população chegar até aqui. E esses espaços foram abertos. Quem acreditaria em nós, filhas e filhos bastardos da pátria, renegados na história? Nego esse lugar. E nós somos revolucionárias e transformadoras. Essa mandata é um sonho firmado, uma promessa erguida, uma poética negra, uma arte radical que reinventa a imagem negra no Ceará. Somos